Davi arranja mais um problema na justiça. Isso porque ele teve uma derrota recentemente. Olha só, o vencedor do BBB 24, o Davi, ele teve o habeas corpus dele negado no processo criminal que envolve aí a sua ex-namorada, a Tamires Assis, a dançarina aí do Boi Garantido. Pois é, você deve se lembrar aí de um relacionamento bem breve, mas bem breve mesmo, que o Davi e a Tamires tiveram, inclusive, principalmente quando o Davi estava lá no Festival de Parintins, que parece que conheceu ela por lá, tiraram fotos, enfim, e ficaram trocando aí mensagens de carinho nas redes sociais. Acontece que depois, como você bem se lembra, houve aí algumas acusações entre eles dois, por conta aí do cancelamento da viagem dela, do que ela teria sofrido com ele, e isso acabou na justiça. Tanto que, como está sendo noticiado aqui pelo Em Off e pelo Erlan Bastos, o Davi havia pedido um habeas corpus nesse processo dele com a Tamires e agora foi negado. Olha só, segundo informa o Em Off, o Davi é acusado de violência doméstica e psicológica por supostamente ter ameaçado a Tamires com uma arma durante uma videochamada. Olha isso. Lembrando, tudo isso quem está noticiando é o Erlan Bastos pelo Em Off que está dando essa exclusiva. Acontece que essa decisão em relação a Davi foi proferida pelo 5º Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher lá de Manaus e manteve também as medidas protetivas que impedem, olha só, impedem o Davi de se aproximar ou de contatar a vítima, estabelecendo uma distância mínima de 300 metros. Gente, você tem noção do que está acontecendo com o Davi nesse momento? Não só nesse momento. Eu acho que se você acompanha aí o mundo dos famosos, das celebridades e também o que acontece na vida do Davi, você vem percebendo que basicamente, desde que ele ganhou o Big Brother Brasil, desde que ele ganhou a edição do BBB 24, ele só vem se envolvendo em confusão após a vitória dele. Se ele não se envolve, acabam envolvendo ele em alguma coisa. Ele não teve coisas positivas, basicamente, desde a vitória. De tantos comentários, de tantas críticas, perda de milhões de seguidores nas redes sociais, além aí de outras coisas. Só que não para por aí. Segundo informa também o Em Off, houve também uma suspensão do porte de armas do Davi. O habeas corpus, nesse caso, era uma tentativa de derrubar as medidas do processo que correm aí contra ele. Acontece que o Davi teria tentado revogar essas medidas, alegando que as acusações eram infundadas e que os gestos que ele fez durante o relacionamento eram de cuidado. E segundo informou em off também, ele também afirmou que não tinha mais contato com a Tamires desde julho de 2024 e que as medidas judiciais prejudicavam a sua imagem, a sua carreira profissional. O Davi, eu confesso pra você, o Davi eu pensei que nessa polêmica envolvendo a ex-namorada ele ia acabar se saindo bem no sentido de sair com uma imagem positiva, de que o habeas corpus ia ser concedido, que não ia ter nada, mas me surpreendi porque eu não esperava por isso, porque pelo menos do que saiu da polêmica na época, quase todos os comentários que você acabava vendo era do pessoal dizendo que estava um pouco exagerado toda essa situação do Davi e da ex-Tamires e que não precisava de tanto. Mas como você está vendo, a justiça decidiu negar o habeas corpus e ainda continua acontecendo o processo aí entre ele e a Tamires. Ainda tem mais o seguinte: a justiça considerou graves as alegações da Tamires, especialmente em relação ao uso das armas e das ameaças. Mesmo à distância, segundo informou em off, o Davi teria continuado a incentivar agressões indiretas contra Tamires por meio das redes sociais. Pois é, o Em Off está noticiando exatamente isso.
Inclusive que a decisão judicial ressaltou que o princípio da precaução, que visa aí proteger as vítimas de violência doméstica, era em relação a isso. Com isso, as medidas protetivas foram mantidas para garantir a integridade física e emocional da Tamires durante aí o trâmite desse processo. Agora está passando na tela para você um pouco de algumas imagens do processo que foram conseguidas aí pelo site em off, pelo Erlan Bastos, com exclusividade. Você está vendo na tela o documento da decisão que seria aí da justiça em relação ao Davi e a Tamires. Com o que você acabou de ver, qual que é a opinião sua, com tudo que você viu, com tudo que você está sabendo desse caso do Davi? Você acha que estão passando dos limites com ele, que isso que está acontecendo com ele é uma reação exagerada aí, que não precisava de tanto, ou você acha que de fato o Davi ele só vem errando desde a vitória dele no BBB 24? Muita gente já não gostava dele lá dentro. Ele não foi um campeão bastante amado, por assim dizer. Teve muita gente aí que não gostava dele. Não foi um fenômeno como a Juliette, mas desde a vitória dele, parece que tudo só vem acontecendo para manchar a imagem dele e agora tem mais isso. Nesse caso, né, é pelo menos o que a justiça está decidindo. Você acha que de fato ele é inocente nessa situação toda ou você concorda com essa decisão da justiça e acha que ele é culpado? Qual que é a sua opinião nessa nova confusão que o Davi está envolvido, que agora pode até piorar a situação dele, já que se a justiça já deu uma resposta negativa sobre isso, eu não sei o que pensar aí de como vai ser concluído esse processo, o que, que pode acabar acontecendo para ele, já que já a resposta do habeas corpus já foi negativa. Como que você acha que vai ficar essa situação envolvendo o Davi?